Se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, clica no link ali na descrição, porque agora a gente começa os exercícios resolvidos. Eu representei na forma de intervalo, na forma de reta e na forma de conjunto alguns exemplos. Então, para cada um que foi dado, eu vou escrever outros dois modelos que correspondem à mesma solução, beleza? Então, olha só, aqui tem começo e tem final, a gente sabe onde começa e sabe onde termina. Eu gosto de dizer que a gente sabe quem está na porta. Imagine que isso fosse uma festa, a grande festa dos números, e aí tem duas portas, uma para entrar e outra para sair. Uma só entra e a outra só sai. E essa porta, ela tem um número que fica ou do lado de dentro ou do lado de fora. Nesse caso, o 3 ele está o quê? Aberto ou fechado? Para esse símbolo, nessa posição, ele significa fechado, ou seja, o 3 ele está dentro, ele está na porta, ele é o primeiro do lado de dentro e ele pertence a esse intervalo, ok? E o 5? O 5 está lá na outra ponta do intervalo. E aí, nesse caso, ele é o último número dentro do intervalo real. Então, se existisse uma festa e uma porta de saída, ele é o último número lá dentro antes de sair desse intervalo. Não tem nenhum outro número após ele, ok? Então, como que ficaria as outras possibilidades para representar? Se tem começo, marca onde começa e marca onde termina. Começa no 3, o 3 ele é fechado, esse símbolo é o símbolo do fechado, com o 5 que também está fechado. E aí tem aluno que não representa qual é a região da resposta. Tá, a gente colocou onde começa, onde termina e se é aberto e se fechado, mas está faltando onde exatamente é. É antes do 3? Ou é depois do 5? Ou é entre esses dois números? Nesse caso, entre esses dois números. Então, é mais do que válido você destacar essa região, ok? E aí, a última opção para esse exemplo é a forma de conjunto. Conjunto tem professor que fala sure, né? Que x pertence aos reais tal que. Então, a gente vai fazer aqui x pertence aos reais tais que. Se tem começo e tem final, significa que os outros possíveis números, eles estão entre o 3 e o 5. Não vai ser nenhum menor que o 3 e nenhum maior que o 5. Então, por isso que o x ele fica sempre no meio para esse tipo de exemplo, ok? Então, vai ficar, começa no 3, o x está entre e termina no 5. E aí, a gente tem que lembrar da simbologia que eu apresentei no início do vídeo. Nesse caso, se é fechado no 3, vai ficar menor ou igual, porque o menor número de todos que é possível nessa resposta é o 3. Então, 3 é menor que todo mundo, é no mínimo 3. E menor ou igual a 5, porque o 5 é o maior de todos os números possíveis nesse tipo de resposta. E aí você fecha o conjunto. Então, todos os números... Quem pode ir para esse tipo de resposta? Todos os números que estão entre 3 e 5. Valeu? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, aqui eu já coloquei na reta e vou fazer os outros dois possíveis exemplos. Então, nesse caso, o menos 2, ele tá bolinha o quê? Bolinha aberta. Significa, se tivesse a festa, né, e a porta de entrada e a porta de saída, esse menos 2, ele tá na porta, só que do lado de fora. Ele não entrou no conjunto. Entrou os números que estão após ele na reta real. Ok? Então, nesse caso, fica aberto para o menos 2 e vai até onde? Vai até o 4. Então, todos os números que estão entre menos 2 e o 4. Nesse caso, o 4 ele está fechado. A gente sempre vai considerar também a ordem crescente da reta real. Por isso, sempre iniciando do menor número e encerrando no maior número, ok? Então, esse 4, no exemplo da porta, da festa, tem a porta. Se está fechado, ele está do lado de fora ou do lado de dentro? Ele pertence, então ele está do lado de dentro. Ele é o último número desse conjunto, não existe nenhum outro número após ele, ok? Então, indo para a forma de conjunto, vai ficar x, que pertence aos reais, tá o quê? Isso é sempre padrão. X
é o tipo de elemento. Eu poderia usar Y, Z, isso vai depender do enunciado que você tiver. O símbolo do pertence, porque todos os números que a gente está falando ali pertencem a qual? Universo, universo dos reais. Só que pode ser um outro exercício que esteja tratando dos números naturais ou dos números inteiros, dos números racionais, e aí você vai ter que prestar atenção no enunciado. Essa barrinha pode ser barrinha ou 2 pontos, é o mesmo significado, tal que, de forma que respeite qual condição. Vai começar lá depois do menos 2, porque o menos 2 não está dentro. Então, menor que o x, menor ou igual a 4. Então, todos os números que podem ser solução do problema que você estiver resolvendo, eles estarão entre o menos 2 e o 4, não podendo ser o menos 2 e podendo ser o 4. Entendeu? Então, vamos lá. Mais um outro exemplo e agora a gente começa pela forma de conjunto e volta para a reta e volta para a forma de intervalo. Aqui, x que pertence aos reais, tais que eles estão entre, estar entre porque tem um começo e tem um final, começa onde? No 7 e termina no 12. Nesse caso, antes do 12, porque não pode ser igual ao 12. Aqui pode ser igual a 7. Então, se tem o igual embaixo, é a ideia do fechado, e se não tem o igual, é a ideia do aberto. Então, aqui eu vou marcar na reta o 7 e o 12, fechando no 7 e deixando bolinha aberta no 12. E indicando a região da resposta, estando entre. Porque senão eu não sei se são os números que estão antes ou que estão depois do 12, beleza? E aí, como que ficaria na forma de intervalo? Ficaria fechado no 7, símbolo para o fechado, iniciando com fechado, e encerrando no 12. Nesse caso, aberto no 12. E para encerrar essa etapa do vídeo, a gente tem aqui, novamente na forma de intervalo, vou fazer na reta e depois conjunto. Tem começo e tem final, onde começa no 0, marca o 0 na reta, termina onde? No 8. O 0 tem qual símbolo acompanhando ele? O aberto, então a bolinha é aberta e o 8 também é aberto. Que região a gente quer? Aqui está entre, começa no 0, termina no 8. Pode ser o 0? Não pode, porque ele é aberto. Se é aberto, ele está para fora do intervalo. Ele é o último número antes de começar o intervalo. Depois começa o intervalo. E aí vai acabar o intervalo. Qual é o primeiro número na hora que acaba o intervalo? Na hora que acabar o intervalo, o número que estaria na porta, só que do lado de fora, seria o 8. E lá dentro, fica uma pergunta, será que a gente consegue encontrar qual é o último número desse intervalo? E aí a outra possibilidade é a possibilidade de conjunto. A gente vai começar do mesmo jeito, x pertence aos reais, tá ok? Tem começo, tem final, então o x vai estar no meio. Começa onde? No 0, termina onde? No 8. E o x estará entre eles. Mas entre eles de que forma? Se a ideia é do aberto, o símbolo aqui é menor. E menor que 8, que também está aberto, ok? Beleza? Então eu quero fazer aqui uma outra pergunta. Quantos números existem dentro de cada um desses intervalos? Tem aluno que faz assim, aqui o 3 está dentro. Então é o 3, o 4 e o 5. São 3 números. Errado, porque a gente está falando do conjunto dos números reais. Então ali existem infinitos números em todos esses exemplos. Porque tem dízima, periódica, não periódica, tem fração. Então ali dentro de cada exemplo existem infinitos números reais. Outra pergunta, aqui eu sei quem é o primeiro, é o 3, e eu sei quem é o último, é o 5, porque ambos pertencem ao intervalo. Mas e nesse exemplo, a gente sabe quem é o primeiro número? Não, eu sei que o 0 ele está na porta, só que ele está onde? Ele está do lado de fora. O que vem depois do 0? Amanda, é o 0,1. Mas será que entre o 0 e o 0,1 não existe outro número? Sim, existe o 0,01. Mas poderia ser também o 0,00001? Poderia. E se você continuar testando, você sempre vai encontrar um novo número entre o 0 que está do lado de fora e o próximo que você escolher aqui dentro.
Por isso que nesse caso a gente não sabe nem quem é o primeiro número e nem quem é o último número do intervalo, mas sabemos o último antes de começar e o primeiro depois que terminar o intervalo. E a gente vai para mais exemplos, porque eu tinha falado de infinito e até agora ele não apareceu. E para encerrar, olha só quem apareceu: infinito. Então assim, esse tipo de intervalo, esse tipo de exemplo, a gente sabe onde começa? Sim, sabemos. Onde que ele começa? Começa no 5. E ele vai em direção ao infinito positivo. A gente sabe onde termina? Não sabemos. Porque o infinito é infinito e além, correto? Então por isso que o infinito, se você reparar, ele também é sempre aberto. Porque a gente não sabe, nesse caso, nem qual é o último, nem qual seria o primeiro número do infinito, então não tem como fechar, porque a gente não sabe qual que é para falar que ele pertence ou não, ok? Então eu vou marcar aqui na reta o 5, e aí eu quero os números que estão antes ou depois do 5. Se é em direção ao infinito positivo, nós queremos os números que estão depois do 5. Então o 5 ele está fechado, vou fechar a bolinha na reta, e indico sobre a reta qual é a região. Tem aluno que esquece, ok? Que não dá essa pintadinha depois. Tem aluno que também coloca aqui, passa o tracinho e escreve infinito mais. Não pode passar tracinho, porque o infinito não é um número, ok? Então eu não posso marcar infinito. Eu posso, se quiser, indicar que está indo para o infinito positivo, beleza? Outro exemplo aqui, olha. Eu sei onde começa? Não sei. Eu sei que ele vem do infinito negativo, mas eu sei onde que ele termina. Onde que ele termina? No 1. Então eu venho na reta, marco 1. Esse 1 ele é de que forma? Fechado. Símbolo do fechado para ele. Vou deixar fechado na reta. Só que agora eu quero os que estão depois do 1? Não. A gente quer todos os números que estão antes de 1. Beleza? Aqui, do 6 em diante, começando no 6, pode? O 6 pode, por quê? Porque está fechado no 6. Então, 6, fechado, todos depois do 6. Que tipo de problema poderia ter essa solução? Só pode crianças maiores de 6 anos. Então, do 6 em diante, com 6 anos ou mais, beleza? E aqui, esse último exemplo, eu sei onde começa? Não, mas a gente sabe onde termina. Onde que termina? No menos 2. Então, eu venho aqui, marco o menos 2 na reta. Esse menos 2 está aberto e indico sobre a reta todos os que estão antes. E aí, para a gente encerrar, a forma de conjunto para cada um deles, que vai ser x que pertence aos reais tais que... Os exemplos anteriores, eles tinham começo e final, então o x sempre estava entre dois números. Agora, ou ele só tem começo, ou ele só tem final, ou a gente só sabe indicar o número que começa ou o número que termina. Então, aqui, na forma de conjunto, a gente sempre vai iniciar com o x. X ou é maior ou é menor, ok? Então, nesse caso, x em todos eles... E eu disse que o tal que pode ser indicado com 2 pontos ou barrinha. E aqui, nesse caso, os números que estão aqui na reta, que fazem parte da solução, são os que estão antes ou depois? Estão depois. E se está depois, ele é um número maior que o 5, porque aqui tem o 6, o 7, o 8, o 9. Por isso que eu vou responder que são os números maiores ou iguais a 5. Não dá pra usar essa caneta. Não deu aquela caneta, cansei, não gostei dela, então vou voltar para verde, ok? Viva os palmeirenses. Vamos lá, ó, começando aqui, x tem que ser então maior ou igual a 5, pois são todos os números maiores ou iguais a 5. Nesse outro exemplo, eu sei que os números que vão para a resposta, eles estão antes, estar antes é ser menor nesse caso, então menor que o número 1. Aqui, todos os que estão depois do 6, estar depois é ser maior, por isso que eu vou usar o símbolo de maior, só que como também pode ser o 6, como o 6 também pertence, ele está do lado de dentro, maior ou igual a 6. E aqui a gente encerra, x são os números que estão antes, são todos os números que vêm antes do menos 2, e nesse caso a gente vai usar somente o símbolo de menor. E aqui são os números que estão antes do 1, então corrigindo é menor ou igual a 1, beleza?
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Curte a fanpage no Facebook e me siga no Instagram. Valeu!